Agora a gente vai ver o José Cobori no podcast do Irmãos Dias falando por que que, na opinião dele, o Brasil não é um país de primeiro mundo. O que que falta para o Brasil ser um país de primeiro mundo? O que que os outros países fizeram para chegar a ser países de primeiro mundo que o Brasil não faz? Vamos ver, o Cobori que é um cara que era liberal, né, aí na sua carreira, e hoje ele é um cara que já é mais voltado ali por lado da esquerda e tudo mais. E ele já é empreendedor, né? Palestrante, faz consultoria e tudo mais, né? Então vamos ver. Como deixar o Brasil um país mais industrializado, digamos assim? Como a gente atrair indústrias para o Brasil? A gente vê vários países asiáticos, como você disse, que estão ficando. Assim, a China já há muito tempo, né? Mas você tem, por exemplo, Vietnã, Tailândia, que são países que também estão começando a levar mais indústrias para lá de anos para cá, né? E vem melhorando a sua economia. Como é que o Brasil poderia não ser um país só forte no agro e ficar tão dependente do dólar, da questão de commodities, mas que a gente pudesse ter as nossas indústrias aqui mais fortes? Bom, o Cobori vai responder, tá? Só que só um parênteses rapidinho. É importante que assim dizer que não é nada contra o agro, né? O problema não é o agro. O problema é que quando a gente fala de economia, o produto do agro ele é um produto que tem um menor valor agregado, né? Então entre aspas, é mais barato um pouquinho. Então, quando você vende produto do agro e precisa comprar tecnologia, a conta não bate. Vai sempre pender para o lado de quem vende o produto mais caro, que no caso é o produto industrializado e a tecnologia, né? Então, é ruim ter o agro? Não é isso. A questão é precisa dar o próximo passo econômico. E o próximo passo econômico é desenvolver indústria e tecnologia de ponta. E aí o que os liberais acham ruim que eu falo isso, até porque eu sou do mercado há mais de 30 anos e eu, digamos assim, fui liberal quase minha vida toda, né? Hoje eu tenho uma visão, do ponto de vista econômico, bem diferente, né? É mais Estado, né? O que define a evolução... Mais Estado? Meu amigo Cobori falou que mais Estado. Para a questão econômica brasileira precisa de mais Estado. Ô, louco, galera. Vai bugar a mente das pessoas, Cobori. Que é isso? Qualquer país é Estado. Os estados que pregam que serem contra isso é porque eles já fizeram isso, né? Com certeza. Então, os Estados Unidos, inclusive é Estado até hoje. O tamanho do Estado americano é incomensurável. Se você comparar, falar o Estado brasileiro é grande, o Estado brasileiro acho que não dá 40% do que é o Estado americano em comparação, obviamente, proporcional, né? Então, é Estado. A Inglaterra era Estado. Quando ela se tornou um império, até ela se tornar um império, era a ação do Estado na economia, né? Tanto que, engraçado, você olha a história, os britânicos, né, os ingleses, eles meio que queriam vender o modelo para o americano das vantagens comparativas. Eles achavam que os americanos deveriam ser um país agro. Claro, né? Então, assim, ó, a Inglaterra vende os produtos industrializados ali, né? Entre aspas, né? Com maior valor agregado para os Estados Unidos vende produto do agro para a Inglaterra. Então, é claro que a Inglaterra queria que os Estados Unidos fosse agro, porque a balança fica mais pesada pro lado da Inglaterra, né? Porque eles tinham uma vantagem comparativa nisso, né? E quando você olha a história econômica, o próprio Alexander Hamilton, que é considerado um dos pais lá da economia americana, ele prega exatamente o inverso. Não é protecionismo, nós vamos pôr o Estado para atuar e vamos proteger a economia. Esse negócio, se eles tivessem seguido, eles seriam igual ao Brasil hoje, um país agro, ficar vivendo só de agro. Então eles protegeram, levantaram barreiras protecionistas, atuaram fortemente com o Estado até desenvolver a economia do país, se industrializar. Aí depois que os Estados Unidos, a Inglaterra fizeram tudo isso, é o que eles vendem para os outros, né? Essa agenda neoliberal que ele vende para os livre comércio, livre fluxo de capitais, sem protecionismo e tal, vendeu para todo mundo isso aí lá na década de 80, né? Obviamente, historicamente, veio a queda do bloco soviético, já vinha a queda do bloco soviético, tal, o capitalismo meio que se tornando unipolar, né? Uma potência unipolar que ia dominar o mundo e falou, vamos pregar o nosso modelo agora para todo mundo. Agora, não era pregando um modelo que eles acreditavam que dá certo, era um modelo que era bom para eles, tá? Então, voltando àquele exemplo, quem seguiu o modelo que eles pregaram? O Brasil. Quem não seguiu? A China e a Coreia do Sul. Citando dois países só que até mais didático, né? A Coreia do Sul não seguiu. Apesar da Coreia do Sul ser aliada dos Estados Unidos na época, até pela própria guerra na Coreia, teve um golpe militar, lá tinha um ditador, o General Park,
E ele resolveu proteger a indústria coreana. Se você pegar a indústria coreana, ela era atrasadíssima. Uhum. Na história de todas as indústrias, tá? A Toyota, na história do Japão, a Toyota era uma carroça. Era um carro ruim. O Estado japonês, que também tinha essa visão desenvolvimentista, o Estado japonês protegeu até a Toyota ficar um carro tecnologicamente competitivo. E depois a Toyota se tornou, inclusive, a maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos, né? A Coreia do Sul, a mesma coisa. A Hyundai era uma carroça. O Estado levantou barreiras protecionistas, obrigou as indústrias que iam lá produzir carro lá a transferir tecnologia. A GM foi uma delas que transferiu tecnologia junto com a Hyundai, para permitir, se quiser vender na Coreia do Sul, tem que transferir tecnologia. Até a Hyundai ficar forte. Quando a Hyundai ficou forte, agora você vai competir no mundo. Ou seja, a GM, por exemplo, ela teve que compartilhar tecnologia com a Hyundai, ensinar, Hyundai, digamos assim, né? Isso, ensinar. A indústria local, entendi. Exatamente. Protecionismo, galera. Protecionismo. Assim, só que, nossa, fala de protecionismo no Brasil e a galera até coça. Como assim? Vão taxar? Vão taxar Estados Unidos, galera, 100% de imposto, galera. Em algumas coisas, né? Que foi que eles colocaram pro Brasil, né? 100% de imposto. Né? É assim que você forma uma indústria no teu país. Ô, irmão, é o seguinte. Você tem opção. Você quer comprar lá de fora uma camiseta? Pode comprar. 100% de imposto. Quer comprar? 100% de imposto. Ah, mas não quero pagar 100% de imposto. Então compra de alguém daqui de dentro dos Estados Unidos. Aí força a indústria se desenvolver para, né, cobrir essa demanda. E aí a indústria do país se desenvolveu, gente. Simples. Tô citando aqui a indústria automobilística, mas serve para LG, para Samsung, serve para toda a indústria coreana, tá? Quando você pega na China, a mesma coisa. O mundo capitalista foi para lá para explorar a mão de obra barata. Ninguém foi lá com, vamos ajudar os chineses a se desenvolver. Tanto que agora eles estão vendo o que aconteceu, né? Eles não foram, eles foram lá para explorar a mão de obra barata. Sim, até o Brasil, Estados Unidos, todo mundo. O mundo ocidental, a Europa, o próprio Japão, os Estados Unidos foram para lá para explorar a mão de obra barata, né? Porque precisava melhorar as margens. Sim. O mundo capitalista é assim, eu estou sempre atrás de menores custos para eu ter maiores margens. E aí o que aconteceu com a China? A China pegou e falou, quer que eu seja a planta industrial do mundo? Você. Só que transfere tecnologia. Aquilo que o mundo não transferiu, eles aprenderam sozinho. Exatamente. Ô, irmão, quer vir produzir aqui? Pode vir. Deixa eu ver a receita. Quer vir produzir aqui? Deixa eu ver a receita. Então, ó, você vai ter mão de obra barata, vai ter energia à vontade, vai ter, como é que chama? Recursos naturais à vontade, pode explorar, mas eu quero ver a receita. Não é só vem aqui e obrigado, gente, por gerar empregos para o meu país. Gente, aqui no Brasil é isso. Vem uma multinacional pro Brasil, a gente, nossa, só falta morrer de alegria porque vai gerar emprego. Ok, e emprego ruim? Não é, gente. Emprego é bom. Quanto mais pessoas empregadas, mais movimento da economia. Isso é ótimo. Ok, beleza. Só que e o a mais? E o a mais? Aí vamos ficar refém deles virem sempre despejar esses empregos aqui? Estão explorando a nossa mão de obra, estão explorando a nossa energia, estão explorando... E aí? A nossa estrutura, nossa infraestrutura, e aí? E cadê o a mais? A China tá certa. E assim, ó, é isso mesmo. Quer aproveitar daqui? Empresta a receita. Ah, não vou dar minha receita não, depois você faz uma indústria igual a minha, então você não vai aproveitar dos meus benefícios. Então toma a receita, pode ver. Aí eu copio, mas não faço igual. Copio, mas não faço igual. Então eu pego lá e... Deixa eu ver como é que você faz um sensor. Deixa eu ver como é que você faz uma câmera. Deixa eu ver como é que você faz esse sistema aqui. Deixa eu ver como é que você faz... Anoto, faço tudo, vou juntando, ponho umas ideias originais minhas e vou lá e lanço o meu. E aí eu vendo. E depois vou melhorando. E é isso que a China fez, né? Se a gente for pegar aí, vamos pegar aí 30 anos atrás, põe 30 anos atrás pra gente exagerar um pouquinho. 30 anos atrás, o Brasil já tinha uma indústria que funcionava. E a China? A China tava onde 30 anos atrás? 30 anos atrás era uma roça. Era roça, galera. Uma roça. E aí, olha a diferença. Então hoje a gente não tem um celular de marca brasileira. E tá cheio de gente que eu conheço aqui no meu círculo social que tem Xiaomi. Poco, né? Que é da, sei lá, deve ser da mesma fabricante. Chinês, celular chinês. Uhum. E agora eles estão provando isso. O mundo todo levanta barreiras para a China não ter acesso a chips de última geração, para não ter acesso a um monte de tecnologia, e mesmo assim os chineses estão desenvolvendo inteligência artificial. E aí a China se tornou uma potência, né?
viram agora a notícia semana, a BYD ultrapassou a Tesla. Ultrapassou a Tesla. Isso porque a BYD é praticamente proibida de entrar nos Estados Unidos. Né? A barreira protecionista dos Estados Unidos é 100%, né, de tarifa para os carros da BYD. 100% de tarifa para comprar um carro da BYD nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 100% de tarifa para comprar um carro da BYD. Tá? Então é o seguinte, ó, tem lá o Tesla. Quer comprar um carro elétrico? Tem o Tesla, tem os outros aí. Não, mas eu queria um BYD, porque quando eu ponho na ponta do lápis, a tecnologia que tem, conforto, o consumo, o não sei o que, as peças e tal, a BYD parece fazer mais sentido. Pode ser, pode, mas se o carro é 80, você vai pagar 160. 80 pro governo, que você tá transgredindo meio que uma ordem direta de fechar o mercado para esse tipo de coisa, e 80 é o carro. Estados Unidos, tá? Não é Venezuela não, galera, tá? Não é Cuba, não. Estados Unidos. Gente, protecionismo é a coisa mais normal que existe. Só que não pode ser um protecionismo burro, né? Eu entendo. Então é um protecionismo para que o mercado interno se desenvolva e eu invisto no mercado interno também. Porque não adianta nada, eu proíbo a galera de comprar de fora, mas não faço aqui. E essa demanda? Vai para onde? É para que a Tesla, ou seja, até hoje, né, protege o mercado para a Tesla. Então, todos os países que têm Estado grande, que são ditos modelos de capitalismo, protegem seu mercado. Só o Brasil, que foi, na minha visão, um pouco, não sei se uma coisa meio infantil, fez o contrário. Né? Até a década de 80, a gente tinha indústrias de ponta no Brasil. Talvez o André ainda lembre, um pouco mais nova que a gente, mas se você pegar na década de 80, tinha a Gurgel, era uma indústria automobilística. Verdade. O que o Brasil fez? Fez o favor de abrir o mercado, né? Verdade. Aí, ó, olha que exemplo ótimo. Ó, vamos pesquisar aqui junto, ó. É carro Gurgel. Eu fui lá em Itaipu, eu vi um modelinho dele. Ó, carro Gurgel, ó. Gurgel Itaipu. Primeiro carro elétrico, ó. Brasileiro completa 50 anos. Aqui a fotinha dele. Beleza, gente? Não é calma, né? Também. Só que, ó. Cadê aqui o importante da notícia? Cadê o importante da notícia? Cadê? Está completando 50 anos, né? Olha lá, ó. Cada carro custaria equivalente a um Fusca, né? Tal, de cruzeiros, em dezembro de 1974, mas não passou da fase de protótipo. Então a gente já tinha um carro na década de 70 no Brasil que era elétrico. Na década de 70 o Brasil já tinha um carro elétrico, o Gurgel Itaipu. Claro que ainda tinha muito o que desenvolver, né? Claro que ainda tinha muito o que desenvolver. Mas na década de 70 a gente já tinha feito o primeiro carro elétrico. Gente, eu falei de novo e eu repito. Na década de 70 a China ainda era agrária, galera. A China ainda era agrária. A galera trabalhava na enxada na China para se sustentar. O Brasil já tinha feito seu primeiro carro elétrico. Aonde que foi parar essa vocação, galera? Aonde que foi parar isso? Para que caminho que a gente tá trilhando? Para onde que a gente tá indo, galera? Que doideira que é essa? Não é possível. Finalmente o Collor abriu o mercado, deixou a Gurgel morrer, deixou as indústrias automobilísticas entrarem no Brasil, não fez nenhum tipo de exigência para essas indústrias. Nada, vem aqui e gera emprego. Pode gerar emprego aqui pro Brasil, exatamente, né? Aí, a gente acabou virando o que os economistas chamam de maquilador, né? Que é o quê? Só traz o carro aqui, eu monto e vendo, inclusive sirvo de base para você exportar os carros, né? Exatamente. Então, deixou a Gurgel morrer. Nenhum país deixou a sua indústria morrer. Poucos exemplos que eu dei aqui. É o Brasil, como diria a Ingesa. A Ingesa era uma indústria militar, né? Estatal militar. Era de ponta. Para quem é mais antigo vai lembrar, a gente vendia tanques militares para o resto do mundo. Tinha o famoso Urutu, Cascavel. Era uma tecnologia avançadíssima, inclusive mais avançada que o dos americanos. A gente tinha, se não me engano, era o não sei se era agora o Urutu ou o Cascavel, ele tinha um periscópio que ele virava junto com o tanque, né? Então, quando o tanque virava o canhão, o periscópio virava junto. O modelo parecido que os americanos tinham, ele fazia a mesma coisa, mas o periscópio não virava junto naquela época. Então o Brasil conseguia exportar muito esses tanques, porque ele era mais avançado tecnologicamente. O que a gente fez? Matou a indústria bélica do Brasil. Eu estou citando 2 exemplos de tanques. Matou a indústria bélica do Brasil e hoje compra lixo, né? Aí tudo que é de tecnologia, né, militar que a gente tem, produz-se alguma coisa aqui. Mas a boa maioria vem de fora. Aí é quando o país já não tá mais
o país desenvolvido já não tá mais nem muito aí com a tecnologia, tá ultrapassada pra ele. Aí ele fala, vende esse lixo aí pro Brasil que a gente ainda ganha mais um dinheirinho. Tem país pior, vizinho nosso aqui, que ainda é pior, tá, que o Brasil. Mas o Brasil se prestou a esse papel, né? E eu nem sei se ele vai chegar a falar aí depois, acho que ele chega a falar, se eu não tô enganado, né? Da Embraer, né, galera? A Embraer, assim, olha... Eu sou suspeito a falar da Embraer. Tá? Embraer, acho que agora ele é meio que capital misto, um negócio assim, não tenho certeza absoluta não. Mas, cara, a Embraer, ela, se tem uma coisa no Brasil, que a gente não é bom em muita coisa. Se tem uma coisa que a gente é bom, galera, é aviação. A gente é bom nisso. E assim, ó, só pra ter uma noção, Embraer estatal, né? Foi construída e desenvolvida estatal, né? Hoje acho que tá meio mesclado aí, enfim. Mas, cara, ela é a terceira maior do mundo. No planeta Terra tem três grandes, as três maiores do mundo. A primeira a primeira e segunda é Boeing, é dos Estados Unidos, com toda a sua tecnologia. Tem a Airbus, que é europeia, é meio que uma junção de países europeus que faz a Airbus. E a Embraer, sozinha, brasileira. A Embraer brasileira, galera. Cara, a Embraer, ela precisa ser protegida. Tem que ser colocada num potinho, tampar e proteger e guardar embaixo da... Cara, a Embraer é uma... Eu fico até meio... Eu fico até meio sem jeito de ficar falando da Embraer aqui, porque daqui a pouco vamos me taxar de... Nossa, tá, calma também, né? Assim não. Ou é assim sim, galera. É assim sim, ó. É no mundo, tá? Isso, é no mundo. A gente é o terceiro maior produtor. Tá? E tem algumas categorias de avião que a gente até vende mais do que essas outras grandes aí dos Estados Unidos e da Europa, tá? Produzia carro de combate, um monte de coisa. E o Brasil simplesmente deixou a indústria morrer. Se lembrar que Aços Vilares, até hoje existe os elevadores, mas não é mais brasileira. Foi comprada por uma empresa alemã, se não me engano. Né? Você pegar... A VEG é um exemplo de sucesso que perdurou. Bem lembrado. Né? Embraer. A Embraer só é o que é hoje porque era estatal. O Estado brasileiro protegeu a empresa até ela ficar competitiva. Né? Então a Embraer hoje tem tecnologia em vários segmentos de aviação que é considerado mais avançado do que a Boeing. Sim, com certeza. Né? E a Embraer era estatal, depois a gente fez o favor de privatizar a empresa, mas era estatal. O agronegócio na parte de competitividade que é reconhecido no mundo inteiro só é o que é por causa da Embrapa, que é estatal. E subsídio? Subsídio pra caramba. Tá? Subsídio atrás de subsídio. Tá errado? Não tô dizendo que tá, tem que investir mesmo. Mas subsídio. Então tem dedo muito dentro, né? Não tem só dedo, não. Tem mão, tem braço, tem corpo inteiro do governo no agro. Então, assim, o que o Brasil resolveu utilizar o Estado para proteger, o Brasil hoje está na fronteira tecnológica. Mas, infelizmente, 90% da indústria ele resolveu abrir. Seguir a cartilha, ó, livre mercado, pode... Né? Mas você acabou com a nossa indústria. Você acredita que é reversível isso? Que a gente possa, de alguma forma, voltar a ter boas indústrias aqui, fortalecer a indústria brasileira? Como você disse, a VEG é um case de muito sucesso aqui no Brasil. E a gente pode... Aí ele perguntou se é reversível. Depois o Cobori vai falar. Mas seguinte, ó. É reversível. Com certeza é reversível. Mas a gente não tá indo pra esse caminho. É reversível. Mas a gente não tá indo pra esse caminho. Posso citar pouquíssimas empresas hoje de ponta, como a VEG, creio eu, né? Porque foi o que você falou. E aí você citou uma época que a gente saiu da ditadura militar, que hoje é muito criticada pela violência e tal, mas pelo que eu escuto, pelo que eu estudei, economicamente falando, o Brasil também teve muita evolução ali, né? De autopistas, avanços de questões industriais. Qual que é a sua opinião sobre isso e se é reversível esse quadro que a gente tem hoje? Na realidade, assim, tem a ditadura militar, o que a gente não pode criticar, assim, eles tinham um plano de nação, tinham um plano de país, tanto que tinha 2 PND, né? Plano Nacional de Desenvolvimento teve 2. Inclusive, a grande crítica que levou à queda do governo militar, porque ele não conseguiu mais controlar a inflação, tinha hiperinflação, justamente para financiar esse plano, a gente fez dívida externa. Né? Depois veio o choque do petróleo, uma série de condições que fez com que a nossa moeda desvalorizasse muito rápido e a gente começou a entrar num ciclo hiperinflacionário que não conseguia mais sair. Mas o problema era a dívida externa e foi gerado pelo plano. Então o problema não era o plano nacional que a gente tinha, era como a gente financiou ele. Né? Então, o Brasil precisa ter um plano.
vamos fazer um plano aqui que a gente quer ser daqui 40 anos, daqui 50 anos. Tem como? Tem. Com o Estado. É aí que eu volto, o Estado tem um papel extremamente importante e imprescindível na economia, tá? Então, aqueles que têm preconceito contra o Estado, não, tem que ter menos Estado, é uma certa ingenuidade. Quando você olha realmente como funciona o mundo, você vai ver que todos os países, inclusive o que a gente adota como modelo de capitalismo, que é os Estados Unidos, é Estado. Mas quando você fala Estado, José, vamos para o público entender melhor. Por exemplo, nós temos hoje o Correios, que é uma empresa ruim, assim, de entregas, vamos dizer assim, que está na mão do Estado. Mas, por outro lado, a gente tem o Banco do Brasil, que é uma empresa muito eficiente. Quando você fala do Estado, por exemplo, vamos trazer para o exemplo da Coreia. A Samsung, ela é uma empresa que não é do governo, digamos assim, não tem o controle do governo, até onde eu entendo. Ela é uma empresa até de capital aberto, né? Mas, digo assim, não é o governo, acho que não é o controlador da Samsung, como é, por exemplo, no Banco do Brasil, ou como é dono 100% dos Correios. Quando você fala o Estado, o que seria exatamente? É o Estado ser dono da empresa ou ele apenas proteger as empresas, a indústria? Por exemplo, o Brasil começar a proteger mais a WEG, começar a proteger mais uma indústria brasileira? Ou não, você acha que a WEG deveria ser do governo, um exemplo assim? Não, eu acho que tem vários segmentos. O Correio especificamente, só um parênteses importante, o Correio especificamente, né, assim, tudo bem, você pode ter a sua opinião aí sobre o serviço do governo, do Correio, mas o Correio estar do jeito que está hoje é uma questão de propósito. Tá? É um processo muito comum no Brasil. Então a empresa está estatal, ela está legal, está indo bem, está funcionando, né? Porque precisa funcionar. O Correio não deveria ser obrigado a dar lucro, porque ele presta um serviço que é essencial para a população brasileira, tá? Mas aí você conversa para outra hora. E aí o que acontece? Eu preciso sucatear, eu preciso deixar horrível, aí eu mudo a opinião de todo mundo, depois eu vendo pra alguém e aí nessa transação tem sempre, né, a gente sabe como é que funcionam essas transações. Então assim, a gente tem uma noção, né, supostamente, meritíssimo, supostamente. Então assim, é um projeto, tá? O Correio ir piorando gradativamente com o passar do tempo é um projeto. Não é, nossa, como correr é ruim, ninguém sabe fazer entrega no Brasil. Olha, o Brasil ninguém sabe fazer entrega. Não, sabe o que tem que fazer, sabe como faz para corrigir, sabe que tem que investir, sabe que tem que melhorar, mas é um projeto que ele continue como está. São feitos por empresas estatais, né? Apesar do preconceito, você olha hoje a grande potência econômica é a China. Lá praticamente os setores estratégicos da economia são formados por grandes conglomerados de empresas estatais. 96 conglomerados de empresas estatais. Aquelas empresas que não são estatais, o Partido Comunista Chinês tem um representante dentro da empresa para que a empresa siga o plano de nação. Você tem um objetivo. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter uma empresa privada, você pode planejar lucro, você pode, desde que o interesse da empresa esteja alinhado com o interesse do país. Quando eu falo Estado, o Estado tem um papel importante, primeiro, de planejamento, de planejar o que eu quero para o país, o que a gente vai fazer, porque as empresas também precisam de visão de longo prazo. Nosso problema é que as empresas hoje, tudo que você faz hoje é para ver se você vai estar vivo no ano que vem. Exato. Você não tem nenhuma empresa hoje que consiga fazer um planejamento como eu quero estar daqui 40 anos. Eu não sei, porque o país não sabe onde ele vai estar daqui 40 anos. Né? Não sabemos onde estaremos em janeiro do ano que vem. 2026 agora tem eleição, galera. Esse ano, estamos em ano de eleição. Eu não sei. Quem vai sentar no volante? Aí eu não sei se o cara que vai sentar no volante, ele vai virar pra direita, vai virar pra esquerda, se ele vai bater no muro, se ele vai dar ré, eu não sei. Então, como é que eu vou saber a minha empresa? O que eu vou fazer? Para os próximos anos, o que quer, como que vai ser? Como vai ser questão de imposto? Como vai ser questão de para onde eu tenho que ir? O que o governo vai incentivar, o que não vai incentivar? Como que a gente como país vai... Não sei. Aí muda, aí depois daqui 4 anos muda de novo, e aí vai, e bora, e... Aí é o que o Cobori tá falando. Aí a gente tem que ficar, né? Quem tem empresa, né? Tem que ficar nessa de... bom, deixa eu ver, cara. Vou tentar sobreviver pro ano que vem, depois a gente vê. Então, se você tiver uma política industrial, um planejamento do que você quer fazer com a economia brasileira, como você quer reindustrializar, onde você quer chegar, quero estar na fronteira tecnológica, o papel do Estado é extremamente importante para fazer esse planejamento e para investir em ciência e tecnologia. E quem investe em ciência e tecnologia é o Estado. É o Estado. Nenhuma empresa privada faz, porque é o que a gente chama em finanças de sunk cost, né? Que é o custo afundado. São investimentos que não têm retorno. Né?
Então, todas as economias, todas as tecnologias que a gente usa hoje é o Estado. O Estado americano, uma agência nos Estados Unidos, chama DARPA, que é a Agência de Defesa dos Estados Unidos, que desenvolveu a internet. Né? Desenvolveu quase toda a tecnologia que hoje tem num telefone celular, foi desenvolvida pelo Estado americano. É um investimento sem retorno. É um investimento e, variavelmente, tem muito dessa parte é investimento em defesa, investimento em tecnologia militar. São investimentos que são feitos, digamos, não é a fundo perdido. Estou fazendo investimento em defesa, não tenho, teoricamente, uma análise de viabilidade econômica para esse negócio dar retorno lá na frente. Não estou fazendo investimento em ciência e tecnologia. O que o Estado chinês está fazendo hoje é investimento pesadíssimo em ciência. É isso que a galera entende. O prejuízo, ó, aqueles foguetes da SpaceX lá sobe, chega na altura e explode. 32 bilhões, sei lá, tô jogando o valor aqui pra fazer um foguete daquele. Vocês acham que o prejuízo fica no bolso do Elon Musk? O prejuízo é da NASA, do governo dos Estados Unidos. Deu certo? Beleza, é uma parceria nossa, vamos pegando o que deu certo aqui, a gente também vai contribuindo um pouco, a iniciativa privada, o governo e tal e tudo mais, a gente vai construir. Deu errado o prejuízo do governo? Mas tudo bem, é assim que funciona avanço mesmo, né? Porque o que acontece? Cara, até fazer o sistema de GPS, quantos sistemas foram dando errado até chegar nele? Até criar uma câmera, até desenvolver a internet. Quanto erro teve? Quanta tentativa deu errado até chegar no protótipo final? O governo dos Estados Unidos foi ficando com esse prejuízo. Mas na vantagem de que quando descobrisse, uma empresa dos Estados Unidos tivesse controle e as empresas dos Estados Unidos pudessem usufruir daquele negócio. Então a gente gasta. Investe um montão de dinheiro em ciência e tecnologia. 90% do dinheiro vai ser jogado no lixo. É o sunk cost que ele tá falando ali, né? Vai ser jogado no lixo. Os 10% de investimento que deu certo e que vai virar uma tecnologia, uma coisa incrível no futuro, quem vai aproveitar disso são as empresas brasileiras. Então tá bom. Ou não tá bom? Se eu tenho uma empresa brasileira que vou me beneficiar de uma tecnologia, o governo gastou uma trolha de dinheiro, mas que essa tecnologia deu certo e vai me trazer um avanço para minha empresa, eu vou achar ruim? Eu não. Eu pago imposto, vivo no país, cumpro com todas as minhas obrigações. Se o governo gastou dinheiro com isso e agora vai me dar um retorno, mesmo que tenha gastado muito dinheiro e agora eu vou ter um retorno com isso, tá ótimo. É isso mesmo, é isso que é o padrãozinho, é isso mesmo. Só não é assim na cabecinha pequena de umas pessoas, né? Tecnologia, é o Estado que faz. E depois a iniciativa privada utiliza. É isso. Acaba servindo para outros produtos, né? Exatamente. Então você vê desenvolvimento de tecnologia, desculpa, Carol, só... Imagina. Lembrei de um negócio aqui, que eu tava até ontem vendo negócio de Fórmula 1, né? Então, muitas vezes, quando eu era mais novo, eu falava assim, os caras gastam uma grana, né? Milhões aí só para divertir. Será que ganha dinheiro assim? Não. É porque a indústria automobilística toda, ela depois se beneficia de tudo que é desenvolvido na Fórmula 1. Né? Para que os carros corram mais, sejam mais estáveis, tenham uma suspensão melhor. Depois tudo aquilo é incorporado pela indústria automobilística. Então, se você olhar aquilo como um investimento só, como a gente, quando é mais jovem, fica apaixonado por automobilismo, não é isso. Tem um investimento por trás. Então, eu lembrei disso, só para voltar que o investimento, quando o Estado faz investimento em ciência e tecnologia, também é isso. Aparentemente é um investimento... Cara, que exemplo perfeito, velho. Que exemplo perfeito. Porque assim, a galera fica pensando, tá a Audi, tá a Mercedes, tá a Ferrari gastando dinheiro em corrida de carrinho, gastando essa trolha de dinheiro em corrida de carrinho, aí bate e estraga, cada carro daquele custa não sei quantos milhões, e aí perde dinheiro jogado no lixo, o carrinho fica correndo atrás do outro, carrinho colorido. Cara, onde já se viu isso? Cara, o tanto de tecnologia que tem nos carros de rua dessas empresas, até hoje, nos carros de rua das empresas, mas que foram testadas na Fórmula 1, como diz, no extremo da Fórmula 1, e que vem pro dia a dia dos carros que a gente usa no dia a dia, cara, é incrível, e a galera não tem a mínima noção disso. A fundo perdido, mas que depois se transforma em retorno industrial, né? A Embrapa, sendo estatal, teoricamente, você fala, putz, gasta um dinheiro na maior tecnologia agrícola que eles desenvolveram e hoje é utilizado por todo o agronegócio brasileiro para ser competitivo lá fora. Para produzir tá melhor, ótimo. produzir em espaços menores, com menos insumos. Tudo foi desenvolvido pela Embrapa e é exclusivo. E é isso mesmo. Nesse ponto de tecnologia agrícola, infelizmente, só nesse ponto, nosso agronegócio está na fronteira tecnológica. Depois a gente pode até voltar um pouquinho para falar só sobre o agro, que aí tem a minha crítica ao modelo do agronegócio brasileiro também. Cara, gente, que vídeo, galera. Olha, tô batendo palma. O que o Cobori fez aqui agora foi uma aula. Uma aula, galera. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã do Cobori. Cara, mas é isso.
Assim, acho que não faltou, tá? Não tenho o que completar. Se fosse para responder a pergunta que é o tema do vídeo, por que o Brasil não é um país de primeiro mundo, a resposta é essa. Qualquer outra resposta muito diferente dessa tá incompleta. Parabéns. Que vídeo, cara. Que vídeo.